Salve, fiel! Salve, galera do Timão Fiel! Coringão amanhã enfrenta Portuguesa com novidades, hein? Novidades no ataque. E ó, estão dizendo por aí que o Dorival vai tomar uma atitude, vai fazer um esquema tático que ele nunca fez até hoje no Corinthians. Fiel, chega representando com like, porque o Coringão tá todo vapor. 3 vitórias consecutivas, apresentação do Zacária, como queiram chamar. E ó, imprensa está falando, bastidores, que o moleque tá voando nos treinamentos, tá jogando muito nos treinos. Já chegaram a falar que ele vai fazer história no Corinthians e que o Timão não vai se arrepender de ter contratado ele. Indicação do Memphis. Vamos ver. Fiel, chega representando com like. Ah, tiver a opção de hypar, hypa pra nós, pô. E vamos falar do Coringão, vamos lá. Porque domingo é guerra, jogo difícil e o Coringão tem que se classificar. Representa. É com fibra de coco. Tá muito ruim. Porque depois veio a segunda geração com aquelas bolinhas que o Palmeiras tinha, de ar. Isso, exato. Que o pessoal pisava no show e esmagava. Ele tem show hoje no Palmeiras também, né? Tem do Bad Bunny, Pascoal. Você gosta Quem? do Bad Bunny? Ah, o cara do Ali. São Paulo lá. O cara fez um sucesso, hein? O cara fez um cara fez um arremedo. Bad Bunny. Fez, bagunçou Você com vai no dentro show lá. do Bad Bunny, Pascoal? Não conheço, mas assim, eu vi só no final da... Do Super Bowl. Do Super Bowl lá. Opa, ele fez barulho lá. Parece que o Trump não gostou muito dele, não. Bagunçou com o Trump. Então, o negócio ficou meio que assim. Volta pro Corinthians, Pascoal. Ficou meio que azedo o negócio lá. Mas ele fez barulho, hein? É esse mesmo, cara? É esse, Bad Bunny hoje no Allianz. Mas ele é porto-riquenho? Porto-riquenho. É, então. Pelo visto, o Zupa vai. Então, você vai, Zupa, no Eu show? vou deixar essa informação em off. Sei não, hein, Pascoal? Só para dizer o seguinte, o Corinthians ontem jogou muito mal. Mas ganhou o jogo. Se defendeu, né? O Corinthians se defendeu. O Corinthians jogou ontem como joga nas Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Joga por uma bolinha Sabe o que eu sinto, Pascoal, de verdade? Quando o Corinthians joga mal e vence, né? A abordagem é diferente do que quando, por exemplo, o Palmeiras joga mal e vence. Tem vários, o Palmeiras joga mal, é estratégico ali, é eficiente, se defende, segura, ganhou, pá, beleza, ganhou. Esse é o Palmeiras. É pelo teto. Isso é pelo teto do time, pelo que se espera do time. Eu tô falando do Corinthians, falei do Palmeiras, a gente pode falar de outras equipes aqui também. Por exemplo, o Flamengo. O Corinthians foi a quinta colocação. O Flamengo vai lá, ganha ganhou do Botafogo lá, 2-1, não jogou tão bem, ganhou, crítica. Quando o Corinthians não joga bem, mas vence, eu sinto que a abordagem é diferente. É óbvio que o Corinthians não tem o elenco, e você falou, foi bem, a expectativa com relação ao Flamengo, ou a expectativa com relação ao Palmeiras, tem mais elenco também. Sim. E tal. Mas o 11 do Corinthians, gente, não é... Vai jogar lá e até já tá fazendo um banco interessante. Gente. Faltou Yuri, faltou Tudo Vitão, bem, né? Tudo bem, mas faltou, tirou o Yuri. Ontem, por exemplo, não tinha o Yuri, não tinha o Não é fácil. E jogar bem ainda. Aí não, é que aí jogou muito mal, né? Sim, não fez um grande jogo, se defendeu. Esse aqui é meu ponto. Mas o Corinthians vem jogando bem, né? Ontem não jogou bem, mas o Corinthians jogou bem contra o Bragantino. Contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians tem feito bons jogos. Acho que depois os primeiros jogos do ano não foram tão bons, mas contra o Palmeiras perdeu jogando bem. O Corinthians perdeu os jogos onde ele jogou bem. Ontem ele ganhou no jogo onde ele não foi melhor. O Corinthians é um time que é muito cobrado no Campeonato Brasileiro porque fez uma campanha muito ruim na última temporada. Tem né? condição de fazer mais. Então, nesse momento, acho que essa vitória foi muito importante. O Dorival sem o Yuri, tem aquela questão, quem é que vai jogar no lugar do Yuri. Ontem, e para mim, claramente, por ser um jogo fora de casa, ele optou pelo Vitinho, né? Porque aí, quando não tinha bola, o Vitinho compunha a linha de 4, ele deixava o Garro junto com o Memphis para o Garro correr menos. Mas não deu certo, porque o Vitinho não dá certo, né? O Vitinho não joga bem, nunca. É um jogador que tem qualidade, mas ele produz muito pouco nos jogos. Eu tenho comigo e estou curioso para ver jogo de Paulistão e próximos jogos em casa do Brasileiro. A tendência, pelo menos eu escalaria o Guinegão no lugar do Yuri. Acho que o Guinegão jogando com o time principal, com alguma sequência, talvez ele recupere aquele momento que ele viveu na última temporada. E ontem o Dorival também foi colocando o time para trás, porque ele percebeu que ou ele fazia isso, ou ele tomaria o gol. Então ele, machucou um meia, bota um volante. Atacante cansou, botou o Alan para segurar. Botou o André para segurar. Matheus Pereira arriou, botou o Ramalho. Botou mal, fechou o jogo com 3 zagueiros, 4 volantes, só um atacante na frente. Porque ele percebeu que se não fizesse isso, tomaria o gol de empate. Não foi uma atuação de destaque, mas uma vitória muito importante para o Corinthians, que, por exemplo, jogou bem, relativamente bem, contra o Bahia na primeira rodada e não venceu. É verdade. Agora recuperou o ponto que ele deixou pelo caminho.
Vamos ouvir o Odair, eu quero ouvir sua opinião sobre o que o Odair falou sobre o Corinthians. Treinador do Atlético Paranaense falando sobre o Corinthians. Vamos lá. Vai chegar, o Odair está vindo aí. O que o árbitro conversou com a gente foi na tentativa de chamar os 2 treinadores e os capitães, porque ele estava preocupado com a reclamação, muita reclamação dos jogadores que estavam em campo. E aí eu indaguei a ele, tudo bem, então vocês falam que é para o capitão ter a possibilidade de conversar com você, cobrar, divergir, aí o Santos sair do gol, você dá cartão amarelo para o Santos. Aí você não quer que os caras falem com você. Então vocês têm que me dizer, vocês têm que definir se o goleiro pode sair, se ele for capitão ou não é capitão. Eu cobrei isso dele porque ele veio no intuito de que, porque quando o Viveiros fez a falta, cobraram para ser expulso. Quando o outro fez o pênalti, cobraram para ser não sei o quê. Isso é o que acontece todos os dias, com normalidade. O que não pode acontecer é um jogo no segundo tempo não andar, porque o Corinthians não andou no segundo tempo. O Hugo foi tomar cartão amarelo com 95. Ele deu 9 minutos, quando ele deu 9 minutos, o goleiro caiu no chão, ficou 3 parado. Quando ele deu mais 4, o cara ficou mais 2 minutos parado. Então, vale a pena fazer cera. Né? Vale a pena. Então, por que no outro jogo nós não vamos fazer também? Aí fica essa cobrança, esse tipo de situação, um empurrando para o outro. Tá justa a reclamação ou é chororô? Não, eu acho que é normal. Ele falou a realidade, é assim mesmo. Você está ganhando, você vai tentar valorizar, vai tentar segurar, vai fazer... Eu não acho correto. Eu sou um dos caras aqui que eu critico muito, principalmente os goleiros. Deixa eu falar uma coisa em relação... maravilhosa. O Vini está aqui no meu ouvido. O Vini estava de férias, estava no Japão, né? Mas acompanhando o time dele, claro que é o Internacional, certo? Na primeira rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Internacional do Beira-Rio. Você está falando, olha o Vini aqui no meu ouvido, está reclamando, mas aquele jogo contra o Internacional, estava no Japão, mas acompanhei. Fizeram cera o jogo inteiro. E fizeram gol no começo, né? E seguraram. Cara, todos os times vão fazer Maravilhoso, isso. Vini. Todos os times vão fazer esse tipo de coisa. O Dorival também reclamou no primeiro tempo, um instante com o árbitro, porque estava dizendo que o time do Atlético estava chegando muito duro. Mas esse árbitro, se vocês analisarem, quase todas as partidas, se não todas as partidas, tem esse tipo de problema. Porque ele é ruim. Ele é um árbitro que ele marca uma coisa aqui, depois de 2 minutos, a mesma coisa, ele não dá falta. Aí ele quer conversar, mas só que ele não consegue controlar os jogadores. Entendeu? Então, assim, o jogador já sente, já dá a primeira pressionada, vê que o árbitro começa a fazer assim, aí ele vai lá e começa a se perder no campo. Ele teve uma discussão com o Memphis. Acho que o Memphis era o capitão ontem, né? Ou era o Gustavo? Era o... Garro, capitão. O Garro, é isso, porque ele chama para conversar o Santos e o Garro. Aí o Memphis estava falando de um pisão, né? Que ele tomou o pisão. Para mim, acho que foi sem querer, porque ele tira a bola e o jogador do Atlético. Aí ele começou a bater boca. Ele mesmo cria essa situação, o árbitro. Né? É o capitão, pronto, acabou. E outra, ele vai ter que se justificar quando ele vai conversar com os treinadores, falando para ter calma, ele está demonstrando fraqueza, que ele não consegue controlar o jogo. Ô, treinador, me ajuda aí porque eu não estou conseguindo controlar. Pô, você é o árbitro, você é a autoridade máxima dentro de campo, você tem que se fazer respeitar. Né? E ele não consegue. Em quase todos os jogos ele tem esse mesmo tipo de problema. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele não consegue controlar. E ele se apavora, ele começa a sentir a pressão. Ele muda a falta, ele dá qualquer faltinha aqui, qualquer faltinha ali, aí ele para o jogo. Entendeu? Infelizmente é isso. São os árbitros que são preparados. Agora eu espero que a CBF, com a questão do profissionalismo, possa corrigir determinadas situações. Dá cartão amarelo, pronto, o jogador já não vai cair mais. Né? Infelizmente, os jogadores do futebol do Brasil são folgados, são chatos, reclamam demais. Eu estou falando aqui porque às vezes eu estou assistindo o jogo e falo, nossa, cara chato. Eu era chato assim também. Uhum. Entendeu? Eu sei como é que funciona isso, porque você pressiona o árbitro uma hora ele vai jogar a seu favor. Então, o que você faz? Começa a dar cartão amarelo. Teve um jogo, acho que se bobear foi até ele, contra um jogo de São Paulo e Santos, eu acho que na Vila Belmiro. O Luciano abriu assim, levantou, foi falar com ele já deu amarelo. Foi. Eu acho que foi ele, não sei. O Luciano ficou o jogo inteiro sem falar nada. Como tem outras técnicas, que os próprios árbitros, eles começam a parar o jogo no segundo tempo para descansar. Porque o jogo está corrido, faltinha, falta, porque eu não vou conseguir fazer diagonal, não vou conseguir chegar. Tem várias coisas, a gente precisa, só as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona, mas é
o que o Odair, que eu sou fã dele, falou, o time dele já fez, vai fazer. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Em vários jogos e os árbitros Sim, são permissivos também nisso que você está falando. Vamos lá. Hugo, dupla de zaga. O Gabriel com o Gustavo. Aí você tem Mateuzinho de um lado, Bidu do outro. Bidu do outro. Certo? E o Bidon no meio campo, que hoje... Vamos chegar lá no Bidon. Tem o Ranieri, Ranieri, você tem Bidon. Bidon, tem o André. Hoje André. o time titular é isso. Bidon, André e aí Carrilho ou Matheus Pereira. É isso aí. Memphis e Yuri. Hoje esse é o time. Memphis o Garro e Yuri. hoje é reserva, por enquanto, né, do time. Porra, qual a prateleira desse time, hein? O time É por um isso time que da eu falo. segunda prateleira. É por isso que eu falo que eu acho que o Corinthians... Tudo bem, ontem você lembrou, tudo bem, o Yuri não jogou e tal, mas tem alguns desfalques, tem alguns ajustes, também está no começo e tudo. A forma como a gente olha para alguns times, a gente tem que olhar para outros também. Ok, calma, vamos lá. Mas assim, o Corinthians tem um 11 e acho que hoje, com alguns jogadores que estão chegando, já está abrindo também algumas opções no banco. Esse é um ponto importantíssimo. Formando Dorival um não tinha. elenco. Dorival Eu não não estou tinha. dizendo que o Corinthians vai brigar por título brasileiro. Não, mas vai ter Mas vai hoje ter uma melhores performance condições muito do que melhor isso para mim tá e claro. brigar por título nas Copas. Chegou um atacante que machucou logo de cara. E é só ver ontem foi um exemplo claro disso. O Dorival deu uma leve mexida no time e durante o jogo foi olhar para o banco. Ontem ele colocou no banco o André, ele colocou do banco, né? O André Ramalho, o Alan, que acabou de chegar. O Alan. O Guinegão. E tem gente para colocar, sabe? Eu acho que mais do que o Angileri agora voltou, o Pedro Milans pro outro lado. Eu acho que o Carrilho tava Corinthians, no banco. acho que o Corinthians hoje ele tem um norte no time principal. Sim. Acho que é bem definido o 11, né? E tá até chegando mais um, qualificado, porque você trouxe um zagueiro muito bom, que é o Gabriel Paulista. Que encaixou excelentemente. Maravilhoso, parece que já está jogando lá há 200 anos. Fisicamente está bem. Né? Ele potencializa um pouquinho mais o time principal e eu acho que qualifica o banco. E o Corinthians sofreu muito com lesões na última temporada e já começou com muita lesão muscular esse ano. Isso mina um pouco. Mas o time titular do Corinthians, ele é capaz, em Copa, de ganhar de qualquer time do continente, como o Campeonato do Brasil. A questão é que a temporada é muito mais do que só um duelo de 11 contra 11. Sim. E aí o Corinthians sofreu na última temporada. Para essa ele está mais encorpado. Por isso que eu acho que vai dar... A temporada é longa, hein? Por isso que eu acho que vai dar para exigir mais de qualidade de jogo do Corinthians. Até o meio do ano que pode Eu mudar acho que muita coisa. o Corinthians tem... meio do ano vai mudar precisa muito. ver... Porque ver se sai Yuri, como é que fica a situação Aí precisa do ver o Memphis, meio do ano. Bidon. Marcelo Paes participou do Fala Fonte hoje, de manhã. E o Marcelo Paes, entre outras coisas, falou que até o meio do ano não vende André, Bidon e Yuri. Mas vai precisar de dinheiro, Mas que né? no meio do ano o Corinthians será obrigado, aí é obrigação, obrigado a vender. Se não vender, não fecha balanço. O Corinthians será obrigado a fazer pelo menos uma grande venda. E o que eu já ouvi é que essa grande venda, o Corinthians abertamente não falará sobre valores, porque se eu falar para você que esse telefone vale 10, você vai pagar 7 e eu não vou conseguir, né? Então, Sim. o Corinthians espera arrecadar no meio do ano algo entre 150 e 200 milhões de reais em venda. Vamos ver. Pô, precisa fazer uma belíssima venda, hein? Tem aí, Ou duas. Tem 2 jogadores aí que podem render um bom dinheiro. O Bidon e o André. Não sei se o André já chegou nessa... Mas O André tem muito potencial. E o Yuri também, né? O Yuri tirou passaporte o agora. problema do Yuri é que o Corinthians tem 50%, 40% só, né? Porque os pra fechar essa 50% conta na aí surdina dos deram 200 10%, estava no contrato de 10% para o André Cury. Então, por exemplo, se chegar uma proposta de 50 milhões, o Corinthians tem direito a 40% disso. Aí vai ficar com 20 milhões. 20 milhões. Agora, tá chegando mais um, né? Tá chegando reforço. Zacarias? É Zacarias o nome. Zacarias. Não. O Dorival chamou de Pascoal é Zacarias. especialista em navio, submarino e em pronúncia de nomes marroquinos. Eu Zacarias. não sabia dessa sua especialidade Zaccaria de Labiato. submarino, Pascoal. Submarino. Não, eu servi na Marinha, Zé. Eu tive a honra de 2 anos, 2 meses e 1 dia. Tá no meu certificado militar. Tem Mas eu foto fiquei, com uniforme e tudo? Pra trazer? eu devo ter. Tem que trazer uma fotinha. O Saraiva, sabe? A galã, hein? Tem foto? Tem vídeo? Então não me venha com Então não me venha churumela. com churumela. Talvez tenha escapado algum da minha conta, mas é o segundo jogador africano da história do Corinthians. O Corinthians teve em 96, depois que o Zé foi embora, o sul-africano Mark Frank Williams. Mark Frank Williams. Agora isso aí. tem o Zacarias. Zacarias, Pascoal? O Mark Frank Williams, vou dizer um negócio pra você, hein? Era ruim. Jesus, jogador ruim.
E o Zacarias? Já viram o Zacarias? Pergunta pro Memphis. Quem viu foi o Memphis, né? Quem Jogaram indicou foi o juntos, Memphis. inclusive na base, na seleção da Holanda e tal. Acho que no PSV. Jogaram no PSV também. E aí o Marcelo Paz disse que, ok, o Memphis indicou, né? Recomendou. Tudo bem, o Memphis indicou. E Como que é que foi? passou toda a análise de mercado do Corinthians. Aí, Dorival disse que conhece pouco o jogador, né? O Dorival, inclusive, falou que não foi ele que pediu. Né? O Dorival... Aí já E o começa. pessoal da análise disse que ficou não era também que não recomendável era- contratar. Aí começa a ficar complicado o negócio. Não, o pessoal Aí o da Memphis chegou, eu vou indicar alguém pra você. Eu chegar aqui pro Vini e falar, Vini, é o seguinte, ó, tem uma pessoa que eu vou te indicar pra Memphis? trabalhar, pra fazer o Equipe F. Bacana pra caramba e indicação tal. não sei é o quê. problema, né? A questão é o que acontece a partir daí, né? Fulano indicou Beltrano, isso tem que ser analisado, aprovado, né? É aí. por isso que A eu- indicação eu por si só, indiquei- pra mim, não é o problema. A questão é Zero. o que acontece a partir dali até o momento da contratação, né? Zero. É isso. Sabe que todo mundo pode indicar. É o que eu tô falando. Eu posso chegar e indicar aqui pro Me Vini. Ele lembrei vai do olhar e seu vai falar, Pepe. pô, deixa eu ver aqui, vamos ver o vídeo, vou chamar uma pessoa, conversar e tal. Vamos no nosso Lembrei departamento do seu analisa. Pepe, seu Pepe. Tá vendo a gente, seu Pepe? Né? Maravilhoso. Zé Macia, espetacular, seu Pepe. Ele falava Como é assim, bom de resenha esse quando homem. parecia, porque antigamente era o DVD, né? Trazia o DVD para Fita. VHS. VHS, a fita. fita. Aí o empresário trazia a fita pro seu Pepe, falava assim, dá uma olhada nisso aqui, seu Pepe. Ele falava assim, legal, me dá outra. Ele falou assim, como outra? Não, você está dando os melhores, me dá os piores momentos que eu quero ver também. Eu quero ver os piores e os melhores, para ver se me servem, né? E pelo jeito que o Dorival falou, o Labiad vai ter que comer a bola para jogar, né? Porque só com o nome, o Dorival, pelo que o Dorival falou, o Dorival E diz vai que ele tá trabalhar, fazendo tem que isso, tá trabalhar, vai comendo a trabalhar bola, igual, tá voando mas nos pra treinos. colocar para jogar frequentemente, ele vai ter que mostrar muito nos treinos. Ele vem de um período de inatividade. Ele é um terceiro homem de meio campo, assim, um cara para trazer um pouco mais de qualidade. Vamos Será que o Labiad vai levar o Dorival na lábia? Boa. É digno dos Trapalhões, hein? Bom, né? Em homenagem ao Zacarias. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Seguimos no YouTube, hein? Pessoal, é como eu disse no início. Boa parte não. Há informações nos bastidores que o Dorival está se surpreendendo com o Zacarias Labiad. Diz que o cara tá desempenhando um excelente treinamento, tá jogando muito nos treinos e logo vai estrear. E não se surpreenda se você vê ele como titular. E digo mais para você. O Breno Bidon vai ser vendido no meio do ano, depois da Copa. O André possivelmente também. Esse meio campo do Corinthians, escreve agora o que eu tô falando. Vai ser o Alan e o Ranieri junto com o Labiad e o Garro. Escreve aí. Esse vai ser o time do Corinthians mais pra frente. Mas óbvio que o Corinthians vai ter que ir ao mercado. Quando o Corinthians vendeu o André e vendeu o Bidon, o Corinthians vai ao mercado, pô. Aí vai trazer mais peças de reposição. Mas não duvide do Labiad ser titular no Corinthians. Não duvide. Pelas informações que andam dizendo nos treinamentos, esse cara vai fazer história no Corinthians. E eu tenho esperança. Eu quero que aconteça isso. Eu quero. Bola ele sabe jogar. Então, ninguém esquece de jogar futebol assim. Ele não teve contusões sérias. Na carreira não teve contusões sérias. Então, pessoal, esse cara vai dar certo no Corinthians. Eu acredito. E você, o que pensa? Use aí o espaço de comentário. Dê a sua opinião. Sua opinião importa demais nesse canal. E dê o seu palpite também para domingo, hein? Portuguesa e Corinthians, mando de campo da Portuguesa. Jogo difícil. A Portuguesa foi bem no Campeonato Paulista na fase de grupos, não, que não é mais fase de grupos. Mudaram tanto o Campeonato Paulista que eu já não sei nem como é que chama, se é fase de grupos, se é o que é, pontos corridos, já nem sei o que é. O que eu sei que agora por diante é mata-mata. E amanhã tem esse mata-mata. Representa, fiel. E vai, Corinthians.